Gente, mais uma vez aqui, obrigada pelo seu prestígio, mas hoje eu estou trazendo uma educadora. Mas daquelas assim, fantástica, que vocês não imaginam o currículo dessa criatura. A Luciane Maria Jaime, quase que eu falo Tafuri. A Luciane Maria Jaime Biancardi. Ela é casada com o Júnior Biancardi e tem duas filhas maravilhosas. Obrigada. A Laura, que já é médica. A Lívia já é formada. A Laura está fazendo. E a Laura, o terceiro ano. A Lívia está fazendo residência. Já é R3, ela fez clínica e faz gastro agora. Então tá. Ô Lu, então vamos se apresentar. Então, você é nascida em Catanduva. Sim. Tem bastante irmãos, né? Bom, eu sou de Catanduva, eu amo essa cidade e sou a caçula de 5 irmãos. Nossa mãe Regina, que foi tudo pra gente, nossa rainha. E tenho 3 irmãs e um irmão. Então tá bom. Ô Lu, você, que eu gostaria de conhecer, qual que é a tua formação acadêmica? Primeiro, porque você tem título pra caramba, né? Vamos começar do comecinho. Nem tanto. Porque, assim, você foi aquela, assim, super no colegião, né? Trabalhou, mas antes disso você teve outras... Isso. Bom, eu sempre soube que eu seria professora. Eu sempre acreditei na questão de lidar com pessoas e criar situações para o outro se desenvolver e aprender. Isso eu sempre soube. Então, quando eu fiz magistério, que isso faz muito tempo... Eu também fiz magistério. Eu já acreditava mesmo que eu seria uma educadora e era isso que eu queria. E o meu primeiro trabalho foi alfabetizando adultos. Eu fui de casa em casa nos vizinhos, batendo na porta, perguntando quem queria aprender a ler e escrever. Montar o Mobral, você também é do Mobral, também aí lá em Palmares eu dei aula no Mobral. Então, aí montei uma turminha pro Mobral e era muito legal. Meu pai, marceneiro, fez a lousa e eu dava aula para eles. E aí comecei a trabalhar no Colégio Nossa Senhora do Calvário, onde eu fiz uma carreira de 18 anos lá. Eu sou pedagoga também, eu tenho especialização em educação infantil, porque eu entendo que é a base, é o alicerce para o processo de escolarização. Então é uma fase importantíssima. Eu sou psicopedagoga, eu também busquei na psicopedagogia uma compreensão melhor sobre a questão comportamental junto ao processo de aprendizagem. Tenho especialização em gestão escolar pela UFSCar, tenho o mestrado em educação. Só isso? Ô Lu, como educadora há décadas, você acha que a educação do país está perdida? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aliás, eu acho que está num momento muito propício de buscar melhoras. Eu não acredito que está perdida, eu acredito que temos muitos, mas muitos educadores que acreditam no que fazem. A educação, ela sofre entraves como qualquer outro setor sofre. Então, nós temos influências culturais, influências sociais, influência, às vezes, da formação de família do educando, influência, por vezes, da formação do professor, que ele, às vezes, inicia um trabalho sem estar devidamente preparado. E temos ganho, né, por lei, o direito do professor ter a formação em serviço, né, para melhorar. Mas, enfim, são muitas variáveis que atrapalham. O que precisa ter é uma boa gestão. Acho que a gestão ela é um foco importante para superar qualquer dificuldade na aprendizagem. Mas eu acredito que se o Brasil utilizar todas as últimas normativas da educação, nós podemos sim ser referência daqui, talvez uma década, daqui a um tempo, mas podemos superar muitas dificuldades e ainda se tornar referência. Mas agora com essa pandemia, sofreu um baque a educação, não sofreu? É muito difícil. Olha, recupera? Você acha que recupera? Denise, você tocou num ponto que dói meu coração. Dói mesmo. Sabe? Eu também trabalho em escola, eu sei como é difícil. Então, a pandemia não é da nossa cidade, nem da nossa região, ela é mundial, né? Então, é lamentável dizer que todos os alunos perderam em qualquer nação. Lamentável. Eu entendo que essa perda, ela não se recupera. Infelizmente. O aluno que hoje está no 3º ano, a última vez que ele foi para a escola, foi iniciando o 2º ano do ensino fundamental. O mesmo caso de um aluno de faculdade ou do ensino médio, que está hoje no 3º ano do ensino médio, a última vez que ele esteve presencialmente na escola foi iniciando o 2º ano.
Na faculdade também. Então, essa perda, se a gente ficar maçando o barro e recuperar o perdido, vai ser muito difícil. Eu entendo que o que precisaríamos fazer era conhecer o máximo possível cada aluno e cada turma, elencar conteúdos essenciais a serem resgatados e avançar. Lu, sabe o que eu percebo também? Agora, o professor tem um conteúdo para cumprir, lógico, isso é fato. Mas agora, nesse momento, não dá para cumprir tudo, dá? Então, exatamente. Se o professor ficar preocupado hoje em cumprir tudo, eu tenho medo dele dizer que cumpriu tudo e, na verdade, ele passou com o trator por cima dos conteúdos, ou dizer que cumpriu tudo e até se enganar. Então, minha opinião é essa. Houve perda, sim. Para recuperar 100% não vai. Não vai. Nenhuma série e nenhuma formação, mesmo que seja graduação ou técnica. Então, eu entendo que é preciso haver um bom entendimento de quem é o aluno, como está a turma, que nivelamentos se encontram e resgatar um pouco dos conteúdos essenciais e avançar. Então, mas pelo que você não pode reprovar aluno mais, né? Não, a indicação é não reter. E como que ele vai pular essa fase? Então, ele não pularia. Ele teria que ter mesmo muitos professores responsáveis para tentar um resgate de conteúdos essenciais. A perda vai existir, não adianta. Eu acho que ficou essa lacuna. Vai ficar esse buraco, eu acho né? até que deveria ter uma preocupação muito grande com o que eu muito simplesmente chamo de arroz com feijão. Ler, escrever e calcular. É preciso ter um foco nisso, independente da série que estiver. Então, mas aí é mais para o ensino fundamental. Agora, quando chega lá no colegial, aquela coisa que você vai entrar a uma faculdade, como é que faz? No colegial, que é uma graduação, nós não sabemos como serão os vestibulares, né, Denise? Nós não sabemos. Será que eles vão manter a cobrança de vestibular no mesmo nível de avaliação? Está mudando de 2019, já, né, 2020? Com a mudança do ensino médio, do Enem, as provas, né, as avaliações externas estão mudando. Mas teve a perda, gente. É muito difícil isso. Muito difícil. Realmente eu foco nisso. Tentar resgatar o que é essencial. Bom, com tudo isso, quais são os desafios maiores na educação? Bom, eu ainda acho que o grande desafio é a aprendizagem, é a comunicação e a inovação. Se a gente focar nesses 3 pilares, eu acho que a gente consegue avançar bastante. Posso explicar um pouquinho melhor como eu entendo? Então, agradeço. Eu entendo da seguinte maneira. O professor, ele não é mais um dador de aula há décadas, então ele é um mediador. Então não dá mais para pensar na ensinagem. É um conceito que caiu. É preciso pensarmos na aprendizagem, certo? Outro pilar, comunicação, porque a escola não vive mais fechada sobre os muros da escola. É uma linguagem de mundo. É verdade. Tá? Escola, mundo, mundo e escola é um contexto, não tem mais fragmentos aí, mesmo dentro das matérias. Então, a comunicação é um pilar importante. E não é só a comunicação do ler, com entendimento, escrever com clareza. Não, são as múltiplas linguagens, os múltiplos letramentos. Tá? Então, eu acredito muito nisso. E inovação. Por quê? Porque nós já passamos da era tecnológica, nós estamos na era digital. É verdade. Então, é preciso inovar, que esses alunos entendam como utilizar para a aprendizagem essas novas tecnologias, que os professores preparem-se para isso. O duro é isso, é a formação do professor, né? Tá. Porque, quer queira, quer não, o professor é o pilar. Então, o professor, ele tem garantido por lei o direito de formação e serviço, porque entende-se a grande necessidade da atualização dele. Inclusive, eu trabalho muito com a formação gestora e formação docente, que ela tem que ser diferente. São 2 campos com funções distintas, né? Até estava comentando um pouco antes de você chegar, né? Eu fiz agora semana passada no estado de Rondônia, inclusive, a minha palestra de número 572. Meu Deus. São 165 municípios diferentes e 11 estados diferentes. E do Iapoca ao Chuí, né? E é geral essa fala em capacitar o professor. Os conteúdos são muitos,
o aluno é único. E o professor não é professor particular. Então, ele lida com um universo de diferentes pessoas numa sala. Então, é realmente preciso capacitá-los. Está sempre oferecendo intervenções pedagógicas no pensamento do professor, na prática, no aprendizado dele também, para ele também poder oferecer algo a mais, algo melhor. Bom, Lu, a gente sabe que essa mulher pequenininha, a 1000 por hora, né, que está sempre ligada no 220, como que é o desafio de ser mulher na educação? O desafio de ser mulher na educação, ela não é, amena a outros setores. Porque você sabe, também, eu estou te perguntando isso, mas te cortando já. Não, pode ser. Tem poucos homens, né? Então, às vezes por pensar que ela é, num grande percentual, praticado por profissionais mulheres, tem sim, tem essa diferença. Tanto que quando aparece um professor, ele tem muito mais facilidade de ser convidado para ser um gestor do que uma mulher. É verdade. Tá? Um professor, quando ele tem pedagogia, ele sempre chega mais rapidinho no cargo de gestão, né? E existe essa diferença, sim. Eu como tenho atuado desde 2007 para cá, muito com formação, eu tenho 2 empresas, depois eu vou falar também para vocês da Avance, né, que é o meu bibelô. Às vezes você percebe que convidam mais palestrantes, professores, homens, educadores, tá? E percebe-se sim uma diferença até no valor salarial do que se paga para um palestrante. Então, eu faço... Se bem que isso não é só na educação, né? Não, então. É regra geral, só que né? é geral. Só que por pensar que a educação tem muitas mulheres, podia pensar que não existia isso, mas infelizmente existe um pouco sim. Nos outros setores eu percebo, a gente tem muitos amigos, viaja bastante, né? Nos outros setores eu percebo que é mais acentuado ainda. A mulher tem que lutar sim. E é triste, né? É muito triste. O ano 2021, a gente ainda sentir diferença em questão de gênero. Isso dói meu coração. É verdade. É triste. Verdade. É lamentável. Porque a competência, ela não depende do gênero, né? Ela depende mesmo de tudo que a pessoa é num contexto dela, né? Vida, experiência, aprendizagem, enfim. Ô, Lu, que eu acho super lindo em você, porque a gente conhece, né? Bê? A Bê mora no meu coração há muitas muitos décadas. anos. Você foi professora de meus filhos. Eu alfabetizei. Hoje ele então já é falar pai. assim, olha, você galgou passo a passo, te acompanho, né, passo a passo, e nisso você criou, você foi secretária de Educação ali em Pindorama, você quase foi aqui, mas porque o Tafuri era vice-prefeito, não deu certo. Súmula vinculante 13, vinha me pegar. Muito triste, mas valeu. Você tem, então você foi assim, degrau por degrau, isso eu sou testemunha sua. Né? Agora, você avançou de um tamanho, porque você é aquela coisa, você é uma figura para o Brasil. Você não é só Catanduva. Catanduva é o teu lugar que você mora, uma referência, mas você é assim, né? Viajo bastante. Então, o que te levou a você... Outros campos, né? Que você foi formar uma empresa para poder atender as falhas que você sentia, né? Isso, é exatamente isso. Bom, primeiro, eu comecei mesmo alfabetizando adulto, fui buscar aluno na casa dele, né? No colegial eu comecei dando aula, fui coordenadora, trabalhei no SESI, né? Então eu fui passo a passo, assim. Fui secretária de educação, professor da faculdade, e eu tenho hoje 2 empresas, né? Uma é de consultoria e assessoria em gestão educacional, que é um acompanhamento a todo o suporte, todos os entraves, todas as variáveis que permeiam uma gestão escolar, de ordem ou unidade ou rede, né? Mas acho que o principal foi meu exemplo de família. Eu tenho uma família maravilhosa, de mãe, de pai, de irmãos, né? De filhas. De filhas. A do marido, Júnior, vamos vender o peixe do Júnior, né? O Júnior, meu marido. O Tafuri, ele é como um pai para mim, é um homem de extrema honradez, caráter, nobreza e muito trabalhador. Meu pai e minha mãe eram tudo para mim. Meu marido também de muito foco e o Júnior é do comércio, né? Todo mundo conhece ele aqui na região, o Júnior Biancardi. E ele sempre me apoiou, ele nunca me segurou. Verdade. Então, se eu tenho que sair para estudar, se eu tenho que sair para trabalhar,
Se aparece um convite em outro estado, ele sempre me apoiou. Então, isso foi muito bom. E 2 filhas maravilhosas, que ela falou, mãe, ai mãe, quando eu crescer quero ser igual a você. E ao contrário, eu que quero ser como elas. Mas enfim, família é tudo. Família é tudo. Eu acho que o meu grande start mesmo foi a família. Exemplos, incentivos que eu tenho. Me emociono quando eu falo da minha família, porque é meu tudo, tá? Meus sobrinhos, tem sobrinhos que são como minhas filhas também, né? Que eu quero como filhos. E eu acho que esse contexto. Por isso que quando eu sempre trabalho uma formação de professora, ou mesmo uma fala para pais de alunos, eu tento transmitir a cada um o quanto a família é importante no processo de aprendizagem no ser humano. E não é só cumprir a Constituição Federal, não, que está lá. Que a educação é um direito, né, de todos, um dever do governo e da família. Não é só uma questão legal. É uma questão de valores, é uma questão de moral, é uma questão humanitária. É muito triste, às vezes, ver uma pessoa fazendo bonito por aí, ou numa aparência, ou até em algum evento, e não participa do processo de escolarização do seu filho. Família é tudo. Qualquer ser humano. Mas olha, falando nisso, eu vejo assim, que eu sou do município. E vejo assim, é triste como a família culpa. É a prefeitura, é o prefeito, é a secretária de educação que não dá, é o diretor. Eles nunca têm culpa. nunca engajam naquele processo. Sim. Você sabe, Denise, você me lembrou de uma coisa muito, muito engraçada. Uma vez conversando com um amigo meu, que me convidou para uma palestra na cidade dele, a rede pública, de 22 mil alunos. Nossa. E depois a gente, né, sempre conversa sobre a realidade local, né? Ele falou assim, aqui também tem pai que vai na casa do prefeito reclamar. Eu falei, não acredito. Ele falou assim, pois é. Eu falei assim, olha, eu achava, né, que isso era mais cidade menor. Ele falou que não, que realmente tem isso. E é geral, cultural. Porque é tão gostoso, né? Porque o governo é isso, mas porque eu o acho que você prefeito concorda é comigo. isso, porque a secretária de educação é isso. Mas eu acho que é cultural. Infelizmente, o assistencialismo, que tem o lado bom, tá, de ajudar mesmo quem mais precisa, ele tem o lado ruim, de repente, acomodar a comunidade a sempre ser assistida. Então, é como se o filho não fosse responsabilidade só do pai e da mãe, fosse responsabilidade do governo. Não é assim. Não é. O pai e a mãe ainda é exemplo. Ainda é. Por mais ausente que um pai, que uma mãe seja, ele é modelo e exemplo para o seu filho. Os filhos imitam, eles copiam. Por isso, quando eu falo da minha família, que é o meu grande esteio, eu me emociono sim. Porque são tudo para mim, sabe? E eu acredito na educação, mas às vezes a gente sente que dá murro em ponta de faca. Porque o pai e a mãe, ele não tá ali atuante. E a gente não pode nadar e morrer na praia. Agora, nesse processo que eu percebo que foi essas aulas online, né? Você lembra que saiu até um comentário assim, olha, as aulas estão parecendo sessão espírita, né? Que eles falam assim, uma hora, cadê você? Baixa um, cadê, não tem mais ninguém, e de repente parece todo mundo, sim, não é? Sim, muito engraçado isso. Porque então, cadê a responsabilidade do pai de fazer com que o filho... Eu até entendo que teve muito assim, por exemplo, assim, o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, né? Mas e a responsabilidade, você não sabe para quem fica? Olha, eu entendo que nem a escola, nem a família estava pronta para essas aulas. Foi atípico, né? Um ano de escolarização remota, eu entendo. Mas se cada um fizesse um pouquinho sua parte, os resultados seriam sendo melhores. Seria bem melhor. Bom, aí voltando para a empresa, você tem de formação de gestores, curso para professores. Eu trabalho assim num rol de formações, né? Determinadas temáticas pode atender qualquer profissional da educação e algumas específicas, só para o professor, só para o gestor, só para os demais profissionais da educação, né? Mas sempre nessa questão da importância da aprendizagem. Isso não é só você você tem palestrantes, você contrata... Tenho contatos e amigos, né? Que tanto eu chamo como sou chamada. Certo. Tá? Existe muita parceria nisso, muitos congressos, né? O mês de junho agora, apesar da pandemia,
Eu trabalhei o mês todo em Portugal, a convite. Ah, que você vai fazer em Portugal, dona? Foi um convite maravilhoso. Eu estive com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Ah, é? Em 1986, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. E já pensei, um dia eu quero estar em Porto e conhecer a Escola da Ponte. E Deve você traduzir para nós que essa é a Escola da Ponte? E a Escola da Ponte, ela ela foi criada, né, fundada pelo professor José Pacheco, e ele criou uma metodologia muito diferente de trabalhar. E ele trabalha realmente com foco na aprendizagem. Eu sempre admirei muito a maneira como ele trabalhava. Aí, um tempo para cá, eu fui convidada a participar de um grupo de palestrantes, né? Nós temos neste grupo o professor José Pacheco, Gabriel Perricet, Lilian Neves, Renato Casagrande, é um time de peso, né? E através desse grupo, o professor José Pacheco me convidou para fazer um estudo e um trabalho com ele. E, enfim, a Escola da Ponte, ela é uma referência e uma metodologia em que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem. Existem conteúdos a serem trabalhados, mas não existe esse engessamento seriado e nem aqueles conteúdos pré-estabelecidos. O aluno, com os outros, eles decidem como vão trabalhar. Realmente pratica-se uma democracia, é muito bacana. Você vê resultados realmente de aluno até com déficit de aprendizagem se destacar nessa metodologia. E aí, acompanhando, nós fizemos um périplo por Portugal, ficamos, né, em Porto mais tempo por causa da Escola da Ponte, mas passamos por outros 11 municípios. Fizemos um périplo mesmo, foi maravilhoso, foi um mês de junho inteirinho. Ah, que legal. Foi maravilhoso, foi uma oportunidade única. E agora, né, o José Pacheco, um grande amigo, o Zé, e a gente sempre está aí se atualizando juntos. Então, Isso é bom. Ô, Lu, e agora conta dessa empresa nova aí, o que é isso? Avance, Laboratório de Aprendizagem. O nosso site é avancelab.net, tá? E seria pouco eu dizer, resumidamente, que ela é uma plataforma de aprendizagem, porque ela é muito mais que isso. Ela é uma solução em educação. Então, uma plataforma de aprendizagem onde o aluno estuda como se ele tivesse uma apostila digital. Então, ela tem, no ensino, na educação infantil, os 5 campos de experiência, com todas as habilidades da BNCC. E no ensino fundamental, as 5 áreas de conhecimento, com todos os componentes de área. Português, matemática... Quem adquire isso? É a escola ou o aluno? É a escola. Hoje ainda não temos um acesso, porque o acesso do aluno seria por um login e uma senha, que geralmente a escola ou o município adquire. É uma plataforma, né? E o aluno estuda online. Aliás, um dia poderíamos pegar para falarmos só sobre ensino híbrido, que na verdade o conceito verdadeiro de ensino híbrido é aprendizagens misturadas. Então é isso que a gente faz com a Avance. Tá? Então o aluno está estudando português, matemática, história, geografia, ciência, arte, educação física, ensino religioso, os municípios que têm, mas de uma maneira em que ele é o protagonista deles, entendeu? Então ele atua com vídeos, com áudios, pode ser na sala de aula, pode ser por um data show, pode ser em casa. Ele funciona em qualquer equipamento. Isso daí é um sistema de ensino ou ele é uma ajuda ao sistema de ensino que a escola já tem? As duas coisas. Ele pode ser utilizado simplesmente como um sistema, eu vou trabalhar só a plataforma, ou ele pode ser um complementar a uma escola que já tenha um outro sistema. Uma complementação, pode ser, com algo complementar, certo? E ele funciona em qualquer equipamento, Android, iOS. Nós temos assim a aprovação de todas as marcas, né? Em tablets, em notebooks, em computadores. Então a escola pode utilizar por um telão, para a sala inteira, ou o aluno em casa, num simples celular. Ele consome o mínimo de internet. Se o aparelho funciona com o WhatsApp, funciona com o aplicativo. Ele é muito legal. E a ideia é justamente essa, é o aluno sentir o que ele é capaz de pesquisar e fazer. E a origem disso é interessante porque já faz uns 30 anos que a gente ouve assim falar. A escola está obsoleta. A escola está obsoleta.
ai, Não precisamos muda, sair né? dos muros da escola, né? Não é que a gente tem que arrancar a lousa, não tem que arrancar a lousa da sala de aula, gente. Não é isso, mas é trazer uma linguagem mais atualizada. Então, a escola, ela é de um século, o professor do outro e o aluno do outro. Então, eu estudei a LDB, por exemplo, a 4024, eu comecei a trabalhar na 5692, depois passei para a atual LDB, que é 9394, que já tem 25, 26 anos, essa LDB, né? Então, a questão não é mudar totalmente, mas é transformar. E aí eu deixo até uma observação, viu, Denise? Que às vezes pensa assim, ai, o computador é caro, tem que comprar um por aluno. Cuidado, não é uma transformação de colocar computador em sala de aula. Não basta. É gradual, né? É gradual. E no caso, a Avance, quando eu falo que ela é uma solução em educação, porque ela não tem só o conteúdo que o aluno vai trabalhar, tá? Ela tem a formação para o aluno utilizar e criar, formação para o professor e para o gestor utilizar e criar, tem aula ao vivo, tá? Então vamos imaginar aqui que a professora, ela é expert em língua portuguesa, está preocupada em preparar para o SAEB, ela pode dar aula para toda a rede naquele momento, né? Então, o que a gente propõe é uma transformação digital. Ô Lu, sou leiga porque não consigo... Isso é novo mesmo, isso é novo. Porque eu acho que assim, a minha geração vai sofrer muito com isso. Essa geração mais nova de professor que vem vindo, eu acho Eles que vêm mais atualizados. mais atualizado, né? Agora, uma pergunta de leigo. Não põe a mão na massa, só visual? Amei sua pergunta, muito bom. Porque para o aluno de hoje, que ele é digital, que você pega a criança hoje de 2 anos, ela já é muito mais digital que a de 7 anos hoje era aos 2. É verdade. E muito mais que a criança de 10, 12 anos era aos 2 aninhos. Então, cada vez mais eles nascem com essa facilidade. Vai nascer no celular, da pontinha do dedo, né? O meu sonho era ter uma Barça. Eu achava que o mundo estava dentro da Barça. Era a minha fonte de informação, né? Agora a Barça está dentro do celular. E o aluno de hoje não, a informação ele tem na palma da mão. Mas informação não é conhecimento. É aí que entra essa tua pergunta, que é muito sábia, por sinal. Daria para a gente falar horas a fio sobre isso. Então, a Avance, ao mesmo tempo que está na palma da mão do aluno aquele conteúdo, tem situações para reflexão, práticas, empirismo, laboratorial, atividades socioemocionais, de relacionar-se com o outro, de se autoconhecer. Isso eu ia te perguntar, isso aí não fica muito individual, não tem aliás, nem podemos. Seria até contra a legislação brasileira, da BNCC, a gente desconsiderar as questões socioemocionais, né? E então, tem atividades em que ele precisa. Aquilo é o estímulo, é o comando, ele vai além. No entanto, muitos exercícios ele faz ali, ele consigo mesmo. Então, se a escola quiser não fazer mais prova impressa, nossa, eu vou economizar em sulfite, em impressão, em tudo, pode colocar ali. Mas determinados conteúdos, eles são trabalhados de maneira coletiva, empírica, prática, mas ali tem a orientação, tanto para o aluno como para o docente, saber lidar com aquela situação de aprendizagem, né? E também momentos em que o professor e o aluno é muito incentivado a criar, a construir, a inserir. Bom, cria competição ou não? A competição, ela é saudável e necessária. Tá. A boa competição, aquela que a gente incentiva para participar, para interagir, não com o objetivo da vitória, do ganhar, mas em coletivamente avançar, né? E então tem, diversas situações, muito vídeo, muito áudio, é bacana, muito interativo, gamificação. Não é cansativo também? Ah, não, né? Não pode. Está comprovado, né? Está mais difícil, cada vez mais lidar com o tempo de concentração do educando, né? É verdade. Está cada vez mais difícil, né? E aí tem um nicho na plataforma que eu, como idealizadora, é o meu xodozinho, sabe? Então, ele tem nas competências da BNCC, que a plataforma ela tem todas as habilidades da BNCC.
E nas competências vou dar um exemplo, vai. Dá para você traduzir o que é BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento da educação. A gente fica acostumado a lidar só com o público da educação, né? E esquece, às vezes, de ver que não é uma sigla comum. Então, esse documento, Base Nacional Comum Curricular, ela oferece ao aluno o direito de desenvolver habilidades e competências. Então, a Avance, ela tem todas as habilidades. E na questão das competências, eu estou criando nichos, né? Vamos construir, então, por exemplo, a 8ª competência, que é autoconhecimento e autocuidado. Então, lá tem vídeos de meditação. Tanto o aluno pode fazer sozinho, como na sala de aula ou com a família. Respiração, postura, alongamento, orientações para alimentação, para higiene. Então, são muitos apontamentos que levam a facilitar o autoconhecimento da criança, né? Então, também é um diferencial. E temos a aula ao vivo, que é o outro diferencial também. Que bom. Boa Obrigada, sorte, Dê, pela oportunidade de falar da Avance, porque enche meu coração de alegria. Ô Lu, e agora? Como é que está a demanda de profissionais, de professores, né, na educação? Infelizmente, já estamos tendo a falta de professores. Eu sinto isso na formação acadêmica, na graduação. Existe um desinteresse por licenciaturas. Essa moçada, eles não têm mais a procura por fazer história, geografia, ciências, letras. Falta professor. Exatamente. Já tem município que corre a lista e falta professores. E mesmo na pedagogia, a gente tinha tantos, né? Eu cheguei a dar aula para turma de 100 alunos. E hoje nós não temos alunos. Eu não sou contra a EAD, tá? Pelo contrário, a educação à distância, que é o famoso EAD. Então, muito isso, né? E assim forma, professor, legal? Não sou contra, não. Eu só acho assim, o aluno que se matricular para fazer uma licenciatura à distância tem que ter muita responsabilidade. Falar a verdade, vergonha na cara mesmo. De querer fazer bem feito. Aliás, tudo na vida temos que fazer bem feito. Claro. Com comprometimento, com ética, com honradez, né, no que faz. Querendo fazer bem feito. Mas queria pedir para essa moçada aí de ensino médio, às vezes, né, tá em dúvida sobre o que fazer. As licenciaturas é uma área muito bonita. Eu acredito muito na educação. Eu acredito no ser humano, né? Por isso que eu me encontro na educação. Então, como diz a educação, né, o Paulo Freire mesmo, a frase tão linda dele, ela não transforma o mundo, ela transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. E a escola, elas são pessoas. É isso, escola é pessoa, gente, ela não é outra coisa. Então precisamos, assim, acreditar mais nesse poder de transformar, de chegar até o outro, de criar situações para aquele ser humano vencer e ser melhor que a geração anterior dele, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa boa. Então eu acho que é um campo bom. Gostaria que voltasse a procurar por licenciaturas. É um campo que tem planos de carreira, tem melhorado. O Brasil tem procurado melhorar a legislação em prol da valorização do profissional do magistério. E eu fico triste de saber que estão faltando professores, sim. Já estamos sentindo essa variável, infelizmente. Que pena, né? Lu, sabe o que eu fico pensando? Isso é uma coisa pessoal minha, tá? Também não sei se isso vai de encontro com a realidade. Quando eu frequentava a faculdade, o normal, né? Porque a gente era normalista. As escolas, a gente tinha classe, a gente fazia uma formação. Tinha amigos, até hoje a gente encontra na rua as pessoas que foram amigos da gente e falam, nossa, como tá velha, né? Eu tô nova. Mas assim, a gente criou um vínculo de amizade. Sim. Aquelas pessoas, meus filhos são amigos daquelas pessoas que estudaram comigo. Assim, e agora essa forma que está sendo tipo EAD, cria vínculo com as pessoas? Cria esse aconchego? O EAD é uma modalidade de aprendizagem à distância. Como eu disse, na minha opinião, o aluno tem que ser muito comprometido para fazer um bom curso. Senão, lamentavelmente, só vai ter um diploma, um papel. E não cria não, porque é um estudo individual, sozinho, tá? Tem muitas modalidades que misturam um pouco presencial e um pouco EAD. Você consegue ter um pouco isso.
Mas é aquela coisa, né? O presencial mesmo, ele é diferente. Ele é diferente na questão de você estar junto com o outro, de criar networkings, criar amizades, criar relacionamentos e afeto. É verdade. Quando eu falo de educação, eu nunca deixo de falar no afeto. Então, o presencial, ele tem essa magia do afeto. Tem. Porque a emoção, ela é minha. Ela é assim, e dentro as de mim. formaturas? As formaturas eu sempre me emociono em formatura. Eu também, sempre, meu Deus. E ainda tem a pior parte da solenidade, sabe? Que aqueles agradecimentos, Mas eu me eu fico emociono. super emocionada. Ai, eu me emociono até com o hino nacional. Ai, meu Deus, choro com novela. Então, a emoção é uma coisa minha. Né? Então, tudo bem, eu tô lá no meu EAD, eu tô comigo mesma, lidando com meus sentimentos. Mas a questão socioemocional é o que ecoa de mim. É aí que faz falta quando você sempre penso não tem nisso. alguém do lado. Eu sou leiga nisso, hein? Eu tô perguntando porque eu sinto falta. Eu falo, gente, e o relacionamento pessoal, a amizade que se cria, né? Como afeto, a minha turma, vínculo, né? é gostoso dizer, minha turma. Olha, fez parte da minha turma. Né? A gente se formou juntos, a gente estudou juntos. Ô, Lu, só tenho a agradecer. Obrigado seu tempo aqui comigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora para as pessoas, para a educação, para a formação. Bom, primeiramente agradecê-la. Obrigada, Denise. Você é uma amiga querida. Somos. Há décadas que eu a conheço e sempre tive esse carinho e admiração. Com o tempo ele só cresce. Recíproco, né? Você mora no meu coração mesmo, Também. você sabe disso. E teus filhos também. Meu Deus, adoro aqueles meninos. E agradecer a todos. Hoje é tudo tão corrido. Às vezes a gente recebe um áudio e acelera na voz para a pessoa falar mais rápido, né? Então, para quem está assistindo, vai deixar meu agradecimento, uma gratidão imensa. Às vezes tem tantos outros modismos para serem falados e se propor a falar ou ouvir de educação é algo que me deixa extremamente emocionada. E é possível sim a gente transformar nossos filhos, transformar nossa família e transformar uma sociedade. E a educação, ela é o carro-chefe para isso. Então, a todos que acreditam na educação e têm respeito por cada educador, eu deixo aqui meu carinho, minha gratidão e os meus votos de que possamos ter, sim, nesse período de pós-pandemia, uma sociedade melhor, mais humanizada, com práticas de relacionamento, práticas profissionais e práticas educadoras mais humanizadoras. E muito obrigada. É uma honra estar aqui, eu agradeço. Obrigada.